Olá a todos e a todas, meu nome é Marcela Franzoni e junto com o professor Luiz Fernando Ayerbe a gente escreveu o artigo A Política Externa do México no governo de Andrés Manuel López Obrador e as relações com os Estados Unidos. Bom, o nosso objetivo nesse artigo foi discutir a política externa do governo AMLO, que assumiu a presidência do México em dezembro de 2018, e aprofundar então nas relações com os Estados Unidos e quais foram as primeiras medidas do governo de López Obrador em relação ao vizinho. Bom, o nosso argumento no texto é de que, apesar do governo Obrador ter sinalizado para um discurso transformador no âmbito da política interna, que inclusive permitiu comparações entre governos de centro-esquerda da América Latina e o presidente mexicano, ele adotou uma postura bastante colaborativa, ainda que subordinada, com o presidente Donald Trump. Então, o nosso objetivo no artigo foi justamente demonstrar essa relação, esse caráter, né, da relação bilateral de dependência estrutural do México em relação aos Estados Unidos e estabelecer que mesmo com um governo com um discurso transformador na política interna, os Estados Unidos continuaram como prioridade na política externa mexicana. Para isso, a gente faz um balanço da política externa do presidente anterior, que foi o Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, e a gente argumenta que os desdobramentos desse governo no âmbito interno e no âmbito da política externa levaram e permitiram a ascensão de um governo de alternância, no caso, o Movimento Regeneração Nacional, do presidente Andrés Manuel López Obrador. Então, a gente aproveita para fazer um balanço da política externa de Enrique Peña Nieto e como isso permitiu e abriu portas para a chegada de um governo de um partido que nunca tinha assumido funções de presidência, da presidência mexicana. E aí, a gente usa, ao discutir a política externa do governo Obrador, a gente usa dois elementos que foram centrais. Primeiro, as renegociações do NAFTA, que depois foi chamado de Acordo dos Estados Unidos, México, Canadá. E, por último, também a migração, o papel do México no controle dos fluxos migratórios provenientes da América Central que pretendem chegar nos Estados Unidos. Então, a gente discute o papel do México nessas duas instâncias, e então argumenta, né, e tenta mostrar essa posição bastante colaborativa do governo Obrador em relação a Trump, e também como o México deu sinais de que pretendia usar essas relações bilaterais para implementar a sua agenda doméstica. E por fim, na penúltima sessão, antes da conclusão, a gente traça algum panorama sobre a política externa do México para o governo Biden e alguns sinais do que poderia ser alterado e quais serão os principais desafios do México dentro dessa próxima gestão dos Estados Unidos. E aqui a gente elenca, né, a questão ambiental, a questão trabalhista, que vem se tornando um ponto até de conflito entre os dois países, devido à maior pressão dos Estados Unidos em manter uma legislação trabalhista mais rígida dentro do México, e também a questão da vacina, que o México vem tentando usar as relações bilaterais para negociar a exportação de vacinas por parte dos Estados Unidos que atendam o mercado mexicano.